Bom dia a todos, tudo bem? Como estão? Hoje estou aqui no sol, um pouquinho, aproveitando um pouquinho desse sol que chegou ontem, né? Depois de alguns dias de chuva, trazendo um brilho especial para o nosso domingo. E aí eu tô mandando essa live mais cedo para passar o conteúdo que a gente vai estar estudando hoje, tá? E aproveito para dizer a todos que hoje às 18 horas eu vou estar passando o link lá no grupo, o link da nossa aula pela plataforma do Meet, e para que a gente possa estar interagindo, conversando a respeito desse capítulo 7, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem corroborar com algumas perguntas que me mandaram durante a semana a respeito de orgulho, humildade, a respeito de como proceder, enfim, uma série de assuntos que envolvem os momentos que a gente está vivenciando agora. Tenho aqui uma leitura que vem falar sobre isso, que eu postei lá no nosso grupo, né? É do livro Religião dos Espíritos, item 38, que vem falar de quem são esses pobres de espírito. Então, quem são esses pobres de espírito que a gente acha assim tão humildes, tão sofredores, tão coitados, e às vezes eles são as pessoas que são responsáveis pelas grandes mudanças da nossa vida, da nossa existência e que acabam trazendo para nós novos paradigmas para que a gente possa se pautar na nossa vida diária. Então, eu vou fazer a leitura e logo em seguida nós vamos fazer a prece de início do nosso momento. E hoje, então, para a gente aproveitar melhor o tempo, às 18 horas eu vou estar chamando vocês para a gente conversar na live, tá bom? Então, item 38 do livro Religião dos Espíritos. Perseguidos. Batido no ideal do bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo o mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa em silêncio floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca, entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob as pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazendo o nevoeiro medieval. Jan Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos, no entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio da não-violência. Entre os perseguidores contam-se os obsidiados, os intemperantes,
os depravados, infelizes, os caluniadores, os calculistas, os criminosos que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas divinas, sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão para que se aprimore a humanidade inteira. Então vamos na força dessa leitura, né? Dessa palavra, a gente faz a nossa prece agradecendo a espiritualidade que nos reúne em grupos, em pequenos grupos, para que juntos uns com os outros possamos aprender, vencer o nosso orgulho, viver na humildade, mas buscar sempre o caminho reto, fazendo o bem, ajudando aqueles que estão à nossa volta, tendo paz, tranquilidade no coração, muita serenidade para enfrentar as dificuldades que ora se apresentam, mas na certeza de que tudo passa, estamos unidos no amor de Jesus. Muito obrigada. Então, pessoal, hoje então nós estamos aqui vendo os bem-aventurados pobres de espírito, no capítulo 7. Estudando um pouquinho, né, tem algumas questões lá que eu mandei para vocês do Livro dos Espíritos, que se relacionam com esse capítulo. Se vocês quiserem dar uma lida lá, são poucas questões, mas bem importantes que a gente leia. Mas vamos então nos pautar no Evangelho. O que se deve entender por pobre de espírito? Ali no item 2 diz assim: a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não para os orgulhosos. Desta fala de Jesus, a gente já tem uma ideia de que o orgulho é uma das chagas da humanidade. E todos nós que cultivamos o orgulho em primeiro lugar, estamos fora do que é o objetivo de ser um bom cristão. Então, aquele que se orgulha, aquele que põe o seu amor próprio em primeiro lugar, não está vivenciando os ensinamentos de Jesus e, além de tudo isso, está deixando de aprender a humildade, aprender com a humildade, porque a humildade é uma excelente professora. No item aquele que se eleva será rebaixado, no item 3 ali diz assim: nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, se nós não nos deixarmos ser crianças novamente para aprender, pois é na fase da infância que a gente aprende, é na fase da infância que nós somos educados por nossos pais, por nossas mães, por aqueles que são responsáveis pela nossa educação. Se nós não nos tornarmos crianças para viver isso e aprender com as dificuldades,
nós não seremos dignos de entrar no reino dos céus. O espírito não nasce pequeno, como criança, e não vai passando de fase em fase da sua vida à toa. Essa fase é justamente para que a gente seja reeducado enquanto espírito, porque trazemos de outras vidas as nossas más tendências. E aí nascemos em um lar novo para ter novos aprendizados, uma nova educação, novas oportunidades. Basta saber se nós vamos dar ênfase àquilo que nós aprendemos. Às vezes nós aprendemos erradamente com os nossos novos pais, né? Às vezes os nossos pais não estão preparados para essa missão e nos ensinam coisas que não deveriam ensinar. Mas se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos pensar, nós podemos refletir, porque um dia a cada um de nós chega uma oportunidade de nós nos tornarmos melhores, através de uma pessoa, um professor, alguém que nós admiramos. A doutrina espírita chega muitas vezes na vida da gente para mudar os paradigmas nos quais nós fomos educados nessa vida, nos trazendo a recordação de coisas que nós aprendemos lá na espiritualidade e que nós temos condição de pôr em prática na vida terrena. Então, ali no item 6 do Evangelho fala assim: essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior do reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Então, quando nós estivermos assim, numa situação em que nós acharmos que nós somos donos da verdade, sabemos tudo, que ninguém está acima da nossa soberba, vamos nos lembrar de Jesus e vamos nos tornar humildes e mansos, aprendizes como uma criança. No item 7, diz assim, a respeito dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, tem uma fala de Jesus que diz: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes e por as ter revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que se deve entender pelos primeiros os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo. Pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porque na antiguidade o sábio era sinônimo de douto. É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, aos doutores, nós deixamos a ciência, nós deixamos que pesquisem, que busquem. Eles têm também a sua utilidade nos desígnios divinos. É através deles que se busca as curas, os remédios para o corpo físico, para o material. E aos humildes, aos que creem em Deus, aos que creem em Jesus, se deixa o alimento do Espírito, que fortalece o corpo. O alimento do Espírito, que nos dá condições de entendimento que o corpo é simplesmente material e que tudo que fica no Espírito é eterno. Então,
a gente vai percebendo que o orgulho é a venda que nos obscurece a visão. E ali nas instruções dos Espíritos sobre o orgulho e humildade, no item 11 diz assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros irmãos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos vós. Vós encarnados, todos vós que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, essa mensagem é do Espírito Lacordaire e ela vem nos falar sobre força, sobre ânimo. Esse Espírito humildemente vem pedir auxílio de Deus para que chegue até nós as suas instruções, falando sobre o orgulho. Que o orgulho é o terrível adversário da humildade e que se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas devidas aos seus méritos e que sua essência é a mais pura que a do pobre. Julgam eles ter o direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, eles o acusam de injustiça. Isso é uma temeridade, porque às vezes a retirada dos bens de um rico é uma oportunidade para ele valorizar a vida. É uma oportunidade para ele se desvencilhar do orgulho. Mas o orgulho, como diz os Espíritos, é a chaga da humanidade. Então, enquanto nós nos pautarmos por orgulho na nossa vida, nós não teremos acesso às coisas divinas. E na última mensagem desse capítulo, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra, no item 13, dizem os Espíritos: não vos envaideceis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudeste desenvolver a inteligência, é que Ele deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Então, meus irmãos, essa seria a nossa mensagem de hoje. Essa é a mensagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos vem falar sobre os pobres de espírito, aqueles que não se deixam envaidecer e nem dominar-se pelo orgulho. Que nós possamos praticar isso em nossa vida, todas as vezes que nos flagrarmos tendo atitudes orgulhosas diante dos nossos irmãos, buscando sermos mais sábios, mais inteligentes, mais empoderados, possamos perceber a pequenez do nosso mundo e da nossa capacidade interior de compreender Deus e nos tornemos mais humildes. Então vamos encerrando assim a nossa transmissão de hoje e eu espero vocês às 18 horas para que nós possamos na nossa videoconferência conversarmos e estarmos unidos em pensamento com Jesus. Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e que nos dê um bom domingo a todos nós. Vamos então fazendo a prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade que nos reuniu com amor e benevolência. Agradecemos e encerramos assim nosso momento virtual de hoje,
aguardando os companheiros para uma conversa fraterna, logo mais às 18 horas. Que assim seja.